Olá, muito bom dia, meu caro amigo internauta da internet. Outra pergunta que me é frequente é: irmão Fabrício, explica o texto de 1 Coríntios 14 e 1 Coríntios 11, quando o apóstolo fala que as mulheres estejam caladas na igreja. 1 Coríntios 14 e 1 Coríntios 11, parece que há aí uma antinomia, que nós chamamos em teologia, uma antinomia, ou seja, ideias antagônicas ou paradoxos textuais, ou ideias contrárias. Como ele pode liberar a mulher, no capítulo 11, que elas exerçam a profecia ou falar na igreja, de usar o véu, que é sinal aí de autoridade e dignidade, e no capítulo 14 fala que as mulheres estejam caladas ou quietas na igreja, mas que falem ou aprendam dos maridos em casa. Por uma razão simples, o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 14 da cultura. Vocês sabem que a carta aos Coríntios foi escrita no contexto greco-romano, ou grego e judaico, mas grego teve influência da literatura, da filosofia, do modo de vida, da cultura grega, digamos assim. Tanto é que o Novo Testamento, boa parte dele, foi escrita no grego koiné, né? O grego comum. Então, Corinto era uma cidade portuária, uma igreja extremamente desenvolvida, uma das metrópoles da época do mundo antigo, eu diria, né? Rivalizava com Éfeso, Atenas, Corinto, Atenas, o foro, né? O panteão romano dos deuses, etc., os deuses do Olimpo, como diz aí a mitologia grega. Mas, para explicar de um modo simples, não é que Paulo fala para a mulher ficar calada. Ele dá, como Jesus, Paulo dá dignidade à mulher, de amplos direitos à mulher. A mulher grega, ela tinha mais direitos do que a mulher judia. A mulher judia, a mulher hebraica, judaica, ela tinha não tinha praticamente direito nenhum, né? Era considerada cidadão de segunda classe. Muitas delas não eram nem contadas na Bíblia por ser mulher. Mas quando Paulo fala que as mulheres estejam caladas ou silêncio, se portem em silêncio na igreja, é porque havia ali muitas prostitutas cultuais, né? Afrodite, Vênus e outras deuses que adoravam, tinham sacrifícios e se prostituíam os seus corpos adorando as deusas. Tinham danças aí, orgias, danças sensuais, né? Para adorar os deuses gregos, digamos assim, e romanos também. Então, quando Paulo fala que a mulher esteja em silêncio ou calada na igreja, quer dizer isso. A mulher cristã geralmente usava cabelo comprido para distinguir ou separar, aí uma separação entre a mulher que era sacerdotisa, a mulher que era prostituta cultual, e a mulher que não era crente, não era serva de Deus, cristã ou judia, ou justa, ou piedosa, como queiram alguns chamar. Então, ele não é que ele quer e recomenda que a mulher esteja calada ou em silêncio na igreja. É para evitar as mulheres nos mistérios órficos, né? Oráculos sibilinos e orfismos, mitraísmos, né? Religiões
herméticas, né, de mistérios eleusianos e outros mais que tinham na época de Paulo, que vinham do paganismo grego e outras culturas, para poder distinguir a mulher cristã da mulher não cristã. Então a mulher cristã, ela ouvia do marido em casa e passava as coisas, as lendas, as culturas judaicas da família para os filhos. E o homem era considerado sacerdote, líder, chefe, cabeça da casa, da família, que passava a religião, a noção da Torá, né, da lei, da palavra de Deus e da cidadania para os filhos e futuras gerações, digamos assim. Mas não é que Paulo era contra a mulher. Alguns falam que ele era misógino, ou seja, tinha aversão a tudo que era feminino. Não é verdade. É o que Paulo está dizendo aí, é meramente uma cultura e uma religião, né? Havia uma seita, né, oráculo de Delfos, as sacerdotisas, as mulheres prostitutas cultuais, que adoravam os deuses pagãos e estavam disseminando em êxtase e falavam o tempo todo em línguas, né, em línguas estáticas, e disseminavam o paganismo na igreja e na cultura do primeiro século, ou na época de Paulo. Por isso que ele recomenda as mulheres estejam em silêncio ou caladas na igreja e se portem dignamente como servas do Senhor, né? Na verdade, então a expressão é essa, não é que é contra a mulher falar, a mulher deve falar, até porque no capítulo 11 o apóstolo Paulo fala para as mulheres profetizarem, né? Que as mais velhas sejam exemplo e ensinem as mais novas, as cristãs, as irmãs, e sejam a moderação, a castidade, a santidade, a dignidade feminina, como convém uma serva de Deus, uma cristã, seja uma mulher casada ou uma jovem solteira, tá bom? Mas podem falar à vontade, porque Paulo não proíbe a mulher de falar. Ele fala sobre este contexto judaico, cristão, conceito grego, romano, do paganismo e das religiões de mistérios órficos, os orfismo, masdeísmo, mitraísmo, que havia no primeiro século. Tá ok? Um abraço.